uma sensibilidade espiritual. O que é uma pessoa sensível? Vá vendo. Do ponto de vista espiritual, a qualidade daquele que é sensível a sentir e a perceber as obras do Espírito. Um dos frutos, por exemplo, do Espírito é a oração e as práticas de piedade. O que é uma prática de piedade, padre? Aquela pessoa, por exemplo, que ora reza o terço. Aquela pessoa que, quando acorda de manhã, ela faz o sinal da cruz. Antes das refeições, ela agradece a Deus. Isso é prática de piedade. Porque o dia todo ela pensa em Deus. Feliz daquele que consegue pensar em Deus o tempo todo, sentir a presença de Deus o tempo todo, porque ele vai tocar no nome de Deus, no falar, no digitar um texto no WhatsApp. Ele sempre vai tocar o nome de Deus, até não se despedir ou acolher alguém. Vai com Deus, graças a Deus você chegou, é Deus. Lucas 12:54 dizia ainda ao povo: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis, aí vem chuva. E assim acontece. Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis, haverá calor. E assim acontece. Sabe o que o Senhor está dizendo através da palavra? Que a gente sabe ter discernimentos, a gente tem sensibilidade para as coisas de ordem natural. Quando o tempo começa a fechar, você já diz, vai chover. E de fato chove. Porque você começou a perceber que tem coisas que basta você ter um pouco de sensibilidade, a natureza fala. E quando a gente olha para as pessoas, você percebe às vezes quando a pessoa está abatida, quando a pessoa está feliz. Sobretudo quem é mãe aqui. É ou não é verdade, mãe, que as mães vão adquirindo uma sensibilidade em relação ao filho? E não adianta querer enganar a mãe não, porque mãe tem sensibilidade, mesmo que você possa estar com um sorriso nos lábios. E o Senhor está dizendo, se vocês são sensíveis a tantas coisas, por que vocês não percebem as coisas de ordem espiritual, as coisas do alto, as coisas de Deus? É quase que como o Senhor está dizendo, tem muita gente cabeça dura para perceber quando Deus age. Filho, presta atenção no que o padre vai dizer, porque é importante isso para a tua vida. Sabe que Deus fala, mas Deus fala através de sinais. Deus nunca fala de uma forma muito clara, no sentido de descer um anjo. Não fique esperando que São Gabriel vai voltar para falar como falou com Nossa Senhora. Não, Deus não fala de uma forma muito clara, mas fala através de sinais. Quando a gente fala da questão da falta de sensibilidade, escute o que o padre vai dizer. Tem gente que tem sensibilidade até para perceber malícia. Mas daí Deus fala, às vezes através de um padre, Deus fala através de uma pessoa, e tem gente dizendo, mas eu acho que Deus me abandonou, que Deus não fala comigo. Eu acho que Deus fica olhando lá de cima dizendo, minha anta, eu já falei. Sensibilidade, o Senhor hoje, eu sinto quase que uma angústia de Jesus, dizendo, por que vocês não percebem meus sinais? E quando a gente não percebe os sinais de Deus, isso é uma tragédia. Porque eu acabei de falar, eu não sei se você percebe quando o padre fala palavras fortes aqui, Deus não fala através de uma forma muito clara, filho, mas fala através de sinais. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder, até para não dar briga aí se a mulher ou o marido estiver do lado. Mas quando você casou, ou seja, antes do casamento, Deus te deu sinal de que realmente essa pessoa era para você? Ou pelo contrário, talvez Deus deu sinal de que você estava arrumando uma encrenca para a tua vida? Porque às vezes a mãe ou o pai, antes do casamento, diz, filha, cuidado, porque eu estou sentindo que não é isso. Ai mãe, pelo amor de Deus, a senhora está sempre contra. O filho bate o pé, não, porque é ela. E depois não dá certo. E vai, com o passar do tempo, é aí que a gente vai percebendo bem que a minha mãe falou, bem que o pai falou, porque Deus tinha dado um sinal e você não percebeu. Sabe que a palavra de Deus diz assim, preste atenção nessa citação de João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Deus é espírito. Então Ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade? Porque a oração faz com que a gente perceba melhor os sinais de Deus. Não tem coisa melhor nesse mundo para a gente perceber Deus falando, a não ser através da oração. Tem até um provérbio que diz assim: quanto mais eu rezo, mais vontade eu tenho de rezar. Por isso mais eu rezo. Quanto menos eu rezo, menos vontade eu tenho de rezar e menos eu rezo. E tem gente que diz: mas por que precisa rezar? Deus não sabe o que eu preciso? Eu preciso ficar pedindo as coisas para Deus? Não, filho, não é para ficar pedindo, não. A oração é para redobrar a tua força. A oração é para que você possa entender que caminho que você deve tomar, porque sem perceber sinais, tem gente fazendo muita burrada aí. Eu conheço pessoas que tomam atitudes precipitadas, porque não percebe que às vezes não é da vontade de Deus que você tome aquela certa atitude. Às vezes você ofende, magoa mesmo as pessoas que você mais ama. Você às vezes assumiu para você até um trabalho que não era para você. Você talvez tinha vocação para estar no outro ramo, até para ter um trabalho próprio. Deus abriu uma porta para você, para que você fizesse um curso um certo dia, para que você abrisse teu próprio negócio, e você: mas eu não sei se é da vontade de Deus, eu estou com medo. Deus talvez deu sinal. Aí tem gente que diz: por que eu vivo nessa pobreza? Por que só as coisas acontecem comigo? Ô filho, você tem que começar a perceber mais sinais de Deus. Começa a rezar mais. Começa a perceber Deus falando. Por que as pessoas procuram o padre para conversar? Porque o padre é formado para decifrar os sinais de Deus. Muitas pessoas têm o padre como diretor espiritual e diz: padre, o senhor pode me ajudar no discernimento? Feliz de quem tem um padre, ou tem alguém bem de dentro da igreja, para poder ajudar a decifrar os sinais. E quer um conselho? Mãe e pai. Mãe e pai. Sobretudo se são mães e pais cristãos. Nunca errem. Eu estou dizendo sobretudo que são cristãos, porque a gente sabe que tem de tudo nesse mundo. Agora, às vezes a gente vai contra tudo e contra todos, e a gente quer fazer a nossa vontade, bate o pé. Aonde é que você pensa que vai sozinho, filho? Você acha que não dói para o Senhor sentir que está perdendo você muitas vezes, e falta você decifrar os sinais? Por isso hoje o padre foi tocado para falar para você sobre sensibilidade espiritual. Você precisa ter sensibilidade espiritual. Você precisa perceber os sinais de Deus. Tem um livro que eu escrevi chamado Sua Família Tem Jeito. Nesse livro, Sua Família Tem Jeito, eu digo assim que quanto mais, preste atenção, quanto mais nós temos um bom relacionamento com Deus, isso naturalmente vai fazer com que a gente vá ter um bom relacionamento com as pessoas também, e vice-versa. Se eu não consigo ter um bom relacionamento com as pessoas, isso vai influenciar no meu relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus diz: quem não conhece, quem não ama, não conhece a Deus. E depois vai dizer: se você diz que ama teu irmão, mas que ama Deus, mas não consegue amar teu irmão, você está mentindo. Não existe isso. Se você diz que ama Deus, mas não consegue amar o teu irmão, você é mentiroso, diz a palavra. Comece a perceber. Será se nos momentos que você estava mais próximo de Deus, não era o momento que você estava melhor com os teus relacionamentos? E depois, quando você foi se afastando um pouquinho de Deus, você não começou a melar nos relacionamentos também? Nesses anos de experiência de padre, eu tenho percebido isso, gente. Tem muita gente que ficava sentado nos banquinhos como vocês aí, não perdia uma missa de louvor. E aí eu começo a perceber que essa pessoa começa a se afastar, não vem mais. E de repente, padre fulano marcou um horário e disse que é urgente. Já sei, deve estar quebrando o pau. Se afastou de Deus, o diabo tomou conta. E a primeira coisa que Satanás vai fazer é querer tirar de você a pessoa que você mais ama. Maldito, maldito, porque o nosso maior patrimônio são as pessoas que a gente ama. É por isso que eu digo para você, filho, com perdão da palavra,
Você precisa começar a colocar mais o teu traseiro nesses bancos. Precisa começar a ouvir mais a palavra de Deus, sentir toda a unção desse ambiente para redobrar tuas forças. Até para ter discernimento como é que você vai agir. Tem momentos na nossa vida que você sabe que você precisa ter discernimento. Tem gente que pensa, mas meu Deus do céu, eu estou amarrado porque agora eu estou com uma situação que não depende de mim. E o que eu vou fazer? E de repente, Deus mostra, olha, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E as coisas começam a clarear. Não é verdade? As coisas começam a clarear. Dá dó, é de dar dó que tem gente que parece que a vida está travada. Pergunto para essas pessoas como que elas estão. Sobretudo, os sinais de ataque espiritual começam nessas questões financeiras. A pessoa começa a ficar angustiada. Então, em nome de Jesus, filho, filha, eu digo para você, não vai faltar o essencial. Passe a provação que for, venha a tempestade que for, porque eu sei que tem gente que está com provações sérias aqui, mas discernimento, enquanto você vier para essa missa, enquanto você estiver próximo de Deus, pode ter certeza, eu dou minha palavra, Deus vai mandar sinais para você. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Graças a Deus.